Amigo peludo, melhor companheiro do mundo. Diz tudo só com o olhar. Perfeito, seu jeito, seu cheiro, seu charme, seu pelo. Nada é melhor do que te encontrar. Bicho solto, bicho solto. Mas pro bicho ser feliz tem que saber cuidar. Bicho solto, bicho solto, bicho solto. Amor em primeiro lugar. Boa tarde, estamos entrando aqui no ar, no nosso Bicho Solto na TV, e eu quero começar esse programa falando de um fato que aconteceu aí, que eu vivi nessa última semana e que mobilizou toda a Casa da Educação Visconde de Mauá, lá o lugar onde eu trabalho, né, porque eu não sou apresentadora de TV, tenho aí minhas missões de vida. E então, enquanto lá diretora da casa, nós vivemos um momento bastante peculiar em relação aos animais. Lá pela casa, que é um lugar lindo, é uma paisagem maravilhosa situada no nosso centro da cidade, na semana passada apareceram as corujas. E aí eu tenho aqui o lado bom e o lado ruim para falar, porque eram animais lindos, uma filhote de coruja e a mãe dessa coruja, e apareceram os tucanos, porque ficamos ali naquela mata, né? Na verdade, muitas árvores lindas, árvores que devem ser até, de repente, ter lá mais de seus 50 anos, naquele jardim belíssimo. Mas vejo o quanto nós estamos despreparados para lidar com situações como essa, né? Então, nós temos aqui que observar, quero abrir o programa para falar disso, né? Primeiro, para falar da mobilização total e a paixão da casa, de todas as pessoas que ali estiveram, do respeito com a vida dos animais que eu presenciei ali, né? Na verdade, elas passaram a ser seres em constante visitação, porque muita gente entrou na casa para ver a coruja, né? Porque isso, devido às redes sociais, todo mundo muito encantado, eu fiz também umas fotos, né? E ali, mas a coruja é um animal que a gente vê muito aí nos símbolos do magistério, da pedagogia, mas ao vivo a cores a gente conhece pouco, né? Então, nós vimos aquela coruja ali, que depois eu descobri que era uma coruja jovem. E depois nós vimos uma outra coruja um pouco maior e a gente não entendia aquela relação. E começamos a telefonar para todos os órgãos que nós consideramos responsáveis por isso na cidade, né? E vimos o quanto é desarticulada essa relação entre os órgãos, porque com alguns nós não conseguimos falar até hoje. E com alguns que nós conseguimos falar, disseram que não eram responsáveis pelos silvestres ou pelos animais, pelas aves e tal. E aí começa aquele jogo, né? Nós, então, né, pedagogos, estamos ali tentando proteger a coruja, mas também não entendemos dela, né? Então, ficamos ali tentando saber quem poderia nos responder sobre isso e o que a gente podia fazer, porque aquela coruja que estava ali a 2 metros da gente, olhando para a gente não sabia se estava doente, não sabia por que ela não voava, e foi difícil a gente entender que ela não estava voando, porque ela realmente era jovem e ela estava em processo de aprendizado de voar. E aquele outro ser que ficava ali por perto era a mãe dela, cuidando, né? Se ela iria voar ou não, e de trazer os alimentos à noite. Mas até nisso, nesse nosso despreparo, nós ligamos até para veterinários. Eu quero até agradecer ao Dr. Felipe, que me atendeu o telefone, se prontificou a fazer uma consulta, e quase que nós conseguimos pensar em tirar a coruja do lugar que ela estava, para levar para uma consulta. No nosso despreparo, nós poderíamos ter tirado a coruja e a mãe ter rejeitado ela para o resto da vida. E aí sim nós teríamos feito um mal para aquele animal, que estava ali saudável, porém era jovem, cuidado pela mãe, aprendendo a fazer seu voo. E tantos os órgãos que apareceram e que foram, e apareceram e foram, mas providências, nós não conseguimos ter, na verdade, uma finalização desse evento. Nós realmente assim isolamos a área, e eu quero agradecer ao meu amigo biólogo Glauco Zeferino, que não tem nada com isso, e ele esteve lá e me deu uma aula sobre isso, e aí a gente se tranquilizou. Conseguimos deixar ela e
seguir os passos dela pelas árvores e entender que ela conseguia se movimentar de árvore a outra. Então, ela sabia voar sim. E agora ela não está mais lá, né? Ela foi para a vida, né? Ganhou seu rumo, sua vida, junto com a sua mãe. Mas quero agradecer também meu amigo do INEA, engenheiro florestal Jerônimo Pinheiro, esteve lá também com muito boa vontade, mas também o órgão não conseguiu nos atender por falta de transporte. Um é por falta de transporte, o outro é por falta de veterinário, o outro é por falta de conhecimento, e o outro é por falta de ser o órgão responsável, pela responsabilidade sobre aquilo. O fato é que se não tivesse a boa vontade de uma pessoa que não tivesse nada a ver com isso mesmo, de ter pego o carro lá da sua instituição, ter ido lá e dado uma aula, nós até hoje estaríamos sem dormir, porque eu realmente trabalhei em 3 turnos preocupado com a coruja, né? Porque vá que ela estivesse doente e eu tivesse ali aquela oportunidade de ajudar e não tivesse feito nada, né? Então, eu fiquei bastante preocupada com ela. A gente não está aqui nesse programa à toa, é porque realmente a gente ama os animais mesmo. Então, me prontifiquei a ir lá várias vezes, inclusive no domingo, para ver também, né, se estava tudo bem. E aí, sim, eu vi que não estavam nem uma nem a outra. Então, elas voaram juntas, né, e seguiram o seu rumo. Mas vamos aí, né, observar como a gente ainda é despreparado, porque, na verdade, essas coisas acontecem e a gente tem que ter bastante atitude nessa hora, ter autonomia, principalmente à frente dos órgãos, porque nós não podemos, né, a gente está lidando com uma vida. A gente tem que ter respostas sim, ou pelo menos ter que ter articulação para trazer respostas para a população, né? Senão a gente não tem sentido, né, de estar aí à frente de tantos órgãos e a gente precisa de respostas. E vamos cobrar, sim, a fiscalização de todos esses órgãos envolvidos, para cada um a sua responsabilidade ser cumprida, porque nós não estamos brincando, né, e a gente não pode brincar com a vida. Falando de outro assunto agora, né, para nossa entrevista de hoje, quero agradecer a presença e vai ser um assunto bastante interessante, principalmente para as mulheres que já passaram muito sobre esse questionamento e a mulher, o papel da mulher, né, é muito de culpa, né? A mulher, ela na verdade, ela assume muitas culpas que ela não tem, né? E a gente nunca sabe se está fazendo certo pelos filhos, pelo lar, pela casa, por nós mesmos, né? Vivemos aí sempre nessa berlinda da nossa responsabilidade. E hoje a gente vai conversar então com a veterinária, a doutora Joyce. Bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Joyce, que tem ali, né, um bebezinho junto com ela, né? É uma dupla. Uma dupla? Uma dupla. Ah, que bom, né? Porque imagina ser um trio, né, Joyce? Eu gostaria. Gostaria. Mas infelizmente veio um só, mas seja o que Deus quiser. Pois é. E a gente vai falar uma coisa assim bastante interessante no nosso mundo, que é sobre ter os animais de estimação e ser grávida, né, Joyce? É um questionamento, né? É seu primeiro filho? É o meu primeiro. Meu primeiro bebê de 2 perninhas. De 4 patas eu tenho 5. E você, é bom que você é veterinária e já tem conhecimento sobre isso. Sim. Mas, geralmente, as mães, né, quando vão ter seus bebês, muitas vezes elas são questionadas e, às vezes, a família até, né, critica o fato de termos outros animais, principalmente gatos, né, porque dizem, tem toxoplasmose, né? Eles falam a doença do gato, né? E aí, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Você também percebe na sociedade esse preconceito? Sim, a gente percebe. Quando a gente fica grávida, né, então vem aquele turbilhão de hormônios. Aí a gente começa a ficar preocupado, pensa como que vai ser o meu filho com o meu animal, como que o meu animal vai receber o meu filho, né? E às vezes muitas pessoas falam, não, você não pode continuar com o seu animalzinho, porque pode transmitir doença. A gente sabe que alergias podem acontecer, né? Mas se o animal for muito bem tratado, vacinado, vermifugado, né? Tendo as suas consultas periódicas com o seu veterinário de confiança, né? Não tem problema nenhum com seu filho. Hoje a gente sabe, né? Porque tem muita informação, muitas pessoas que buscam saber sobre os animais, né, que o convívio com eles, conosco, é muito importante em todas as fases da vida.
Então, não tem por que a gente ter aquele limite, né, de animal e criança e gestante, né? Eu queria até falar dessas duas doenças aí separadamente, né? Que é a alergia e a toxoplasmose, que eu acho que são as mais atribuídas, Sim. né? A esse convívio nosso com os animais. Sim. A alergia, a gente tem a várias coisas, né? Inclusive a grama. Eu descobri um dia desses que a gente pode ter alergia à grama. Eu não sabia disso, né? A gente pode ter alergia a inúmeras tudo, coisas. né? A tudo. E a toxoplasmose, ela, quando eu fiquei grávida, meu filho já tem 19 anos, né? Mas naquele tempo eu também tive muita crítica, porque eu tinha uma gata. Hoje eu tenho também vários, eu tenho 6, né? Mas eu tinha na época uma que viveu 19 anos. E eu falei, não, ela chegou primeiro que ele, eles vão ter que se conviver, né? Conviveu os dois e conviveram muito bem. E mais a médica falou, se for para você, já que você convive tão intimamente com ela, ela vive no seu quarto, na sua cama, né? Vive junto com você, se você tivesse que ter toxoplasmose, você já tinha adquirido. Sim. Então, você não vai adquirir de novo, porque você já tem isso dentro de você, né? Aí eu falei, beleza, né, que eu já tenho toxoplasmose. Eu até receito todo mundo a conviver bastante com o gato antes de ficar grávida, né? Pra gente não ter esse problema. Não tem problema. Mas também é transmitido por outros animais e às vezes não são nossos, né? Sim, exatamente. Como pombos, não é verdade? É pombo, na verdade? Não, a toxoplasmose, o cão pode pegar também. E transmitir. Isso, mas o cão pega através de comer carne crua, né, do consumo de carne crua. O gato já está no organismo dele, né? E se a gente contrair, aí sim é complicado para o bebê. Sim, mas contrair durante esse período. Durante esse período, isso, exatamente. Mas se você já convive antes com o gato, praticamente você já tem porque o que acontece? Uma imunidade. Você só vai contrair a toxoplasmose se você não tiver uma higiene adequada, né? Porque eu vi até um banner interessante numa clínica veterinária, escrito toxoplasmose. O vilão não é o gato. Porque todo mundo fala, é a doença do gato, o gato que transmite. O gato tem isso na microbiota dele, né? Mas só é transmitido se você não tiver uma higiene adequada. Você comer carne crua, mal passada, né? Não lavar os alimentos, né? As frutas e os vegetais adequadamente. O ideal seria você congelar a carne por 1 semana antes de consumir, porque ajuda a matar o parasito, né? Isso é importante também. Ajuda a matar o parasito deixando a carne congelada durante 1 semana. E o ambiente do seu animal, você não vai limpar a caixinha de areia dele, depois você não vai fazer a sua higiene pessoal, né? Você tem que fazer a sua higiene pessoal. E assim você vai convivendo super bem com os seus animais. Eu convivo, né, de cão, gato, com faculdade, tempo de formado, estágio, já vão para 8 anos, fora os animais que eu já tive durante toda a minha vida. Vida inteira, né? Quando eu fiquei grávida, o médico automaticamente já passa todos os exames. Eu já fiz 2 e, graças a Deus, estou imune. Está tranquilo. Está tranquilo. Pois é, gente, porque, na verdade, a gente que tem animal, os animais são nossos filhos também, né? É um amor, assim, que a Joyce estava falando aqui, uma coisa que é certa. Que ela viu ali nossa vinheta maravilhosa aí feita, né, pelo querido Gregory Bastos e tal. E que a gente vê um animal, já sorri, né? A gente não consegue passar por um animal desapercebido como se ele fosse um objeto. Quem gosta de animal, né? Quem gosta de criança, né? Com certeza. A gente passa e brinca, e passa e fala, e passa e sorri, né? E então, a gente não vai conseguir descartar um animal ou se afastar daquele convívio porque está grávido, né? Na verdade, são 2 estados de graça diferentes, Com certeza, né? é verdade. Que a gente tem mais em comemorar e a gente se sente muito abençoado nessa hora, né? Então, a gente fala, não, a gente tem lá os anjos protegendo tudo isso, Com né? certeza. Joyce, quais são os fatores que podem desencadear essas alergias? A sujeira você falou. Isso. Mas tem outros, né? Tem. A gente acha que o vilão é o pelo, né? Do cão, do gato. Mas qualquer animalzinho, você pode ter alergia a ele, né? Você pode ter alergia também aos micro-organismos, né? O que sai do animal, por exemplo, uma caspa, na pata, urina, fezes. Isso tudo você pode te causar alergia. E não é eu tenho alergia a cão. Tudo bem, se tem alergia a cão, mas você pode ter um gatinho. Você não precisa se privar de ter o amor incondicional que eles vão te transmitir, porque você tem alergia a um determinado animal. E como é que a gente consegue? Existe aí, eu não sei que isso já não é da sua área, né? Porque a gente tem que falar com o alergologista, né? Mas será que com vacinas, com testes, consegue saber?
ao que a pessoa tem alergia, se é um tipo de animal? Será que a gente consegue detectar? Tem aqueles testezinhos que a gente faz na pele, né? Então deve ter, com certeza. Se é o animal, né? Porque às vezes a gente acha que a alergia é aquilo. Mais do que a alergia que a gente pode provocar com esse convívio com ácaro, né? Com o nosso travesseiro, que a gente não troca, né? Porque, na verdade, se a gente ler, a gente vai dizer que a gente tem que trocar o nosso travesseiro de meses em meses, trocar o colchão. Tem gente que vive uma vida inteira com o mesmo colchão, né? E aí depois a gente bota a culpa no bichinho, né? Tá errado. A gente tem que ler bastante sobre isso, né? A gente tem que pesquisar, se informar, antes de sair descartando os animais porque você está gestante ou porque seu filho é alérgico. Vamos pesquisar, vamos procurar saber, manter os nossos animais sempre sadios, né? Para não passar nenhum tipo de zoonose para nós, gestantes, para os nossos filhos e para toda a nossa família. Essa coisa do descarte aos animais, que vou fazer uma vírgula aqui nesse papo, né? É uma coisa assim tão brutal e eu acho que é assim tão... causa uma certa depressão no nosso estágio de humanos, né? Porque, imagina, um dia desse a gente viu um vídeo aí que rolou na internet e agora todo mundo está sendo observado o tempo inteiro, né? A gente pensar que a gente está impune, mentira, né? Então, teve um vídeo de uma mãe que descartou um cachorro perto de um grupo e ela estava acompanhada de uma criança. E a criança, então, foi junto com aquela mãe para cometer aquele crime, porque isso é um crime de pegar o animal e descartar, porque o animal cresceu, ela não tinha mais espaço, não queria mais o cachorro, foi lá num bairro e foi sendo filmado isso. Agora imagina para essa criança, né, acompanhar esse ato falho, ela ser testemunha ocular e cúmplice, né, porque na verdade ela não decidiu, mas está acompanhando a mãe nesse ato, né? Como é que pensa uma criança dessa, né? Será que, poxa, um dia que se eu incomodar eu também vou ser descartada, né? Que valor que a gente dá, né, moral e ético para uma família que faz esse tipo de ação, né? Porque não está certo isso. Eu acho que isso causa um trauma para o resto da vida, para aquela família. E eu que tenho meus animais lá e tenho meu filho, e a gente já perdeu alguns animais por idade, né, ou por doença, e temos outros. Nossa, cada vez que um se vai, né, mesmo que não tenha chance, é uma choradeira lá em casa, né, um sofrimento enorme, porque está morrendo alguém da família, né? E como é que as pessoas têm essa capacidade, né, esse controle de descartar um animal desse jeito, né? É muito triste isso. Realmente, tem hora que eu não consigo compreender os seres humanos, né? É verdade, é complicado, né? Assim, e a gente fazer isso perto de uma criança, independente da idade, a criança está aprendendo com a mãe a fazer aquilo ali. Então, quando ele estiver mais velho, se ele quiser ter um animalzinho e achar que aquele animalzinho já não está bom para ele porque cresceu, ficou muito grande, ou rói tudo dentro de casa, minha mãe fez, eu vou poder fazer também, então não é errado, né? Então, acho que a gente tem que ensinar os nossos filhos desde pequenininho a respeitar os animais, a respeitar a natureza, a respeitar todos, né? A respeitar o mundo, na verdade. Porque a gente cria os nossos filhos para amanhã ter um mundo melhor. Com certeza. Né? Até porque eles que vão ter que carregar esses valores, né? A gente vai ensinar dessa vez, enquanto eles são pequenos, mas eles vão crescer, né? E depois eles vão ensinar as outras pessoas, né? Voltando aqui nesse caso, também outra vírgula, ao caso da coruja, eu vi assim, um respeito dos alunos da Casa da Educação por aqueles animais, né? Nós colocamos uma fita de isolamento no estacionamento para que ninguém adentrasse aquele espaço, ficou um espaço fechado, né? E como foi o respeito àquela simples fita de plástico, sem ninguém tomando conta, porque eles sabiam que poderiam assustar o animal e a gente tinha medo que ele caísse, né, do galho, né, e se machucasse. E vi ali uma aula de cidadania, né, um comportamento humano de orgulhar, né, de todas as pessoas, os funcionários, todo mundo tomando conta do animal, né, e é assim que tem que ser, né. Joyce, quais animais costumam causar mais alergia aos humanos? Então, assim, a gente não pode citar, né, quais os animais mais causam alergia. A gente vai citar o cão e o gato, porque são eles que estão mais no nosso convívio. Né? Exatamente, são os que mais são adotados, são os que mais estão ali presentes, né? Mas aves, hamster, qualquer outro animal pode causar alergia na gente, né? Não só o cão e o gato, mas qualquer outro pode. Cavalo, boi, a vaca, enfim.
Gente, alergia é um negócio aí do humano, né? Nós temos alergia a muitas coisas que conhecemos e que não conhecemos, né? Então, existem testes, existem médicos especialistas nisso e existem vacinas que vão nos melhorar nossas condições de vida para lidar com essas alergias, né? Mas tem alergia alimentar, alergia a ácara, alergia a fungo, alergia a poeira, alergia a tanta coisa, e essas tantas coisas convivem conosco aí na nossa vida, né? Então a gente não tem que colocar a culpa no animal. Porque em contrapartida, a vida de gente que tem animal é outra vida, é muito mais feliz, né? Joyce, como você tem animais a vida inteira? Você escolheu ser veterinária pelo amor aos animais? Também. Eu sempre, desde pequena, eu sempre tive cão e gato, né? Eu costumo dizer que filho de peixe, peixinho é. Meu pai teve animal a vida inteira. Tinha macaco, porque na época podia, né? Tinha cobra, tinha tartaruga, tinha muitos animais. Você é petropolitana? Sou. E eu comecei a ter esse convívio com a minha avó desde pequena com cães. E eu sempre gostei. Eu sempre falei que se eu tiver que fazer alguma faculdade, que seja de veterinária. E graças a Deus eu consegui. Tá vendo? A gente tem, às vezes, nós já sabemos nosso destino quando somos crianças, né? E outras vezes o destino vai chegando na nossa vida e muda nosso rumo, nossa rota, né? Mas eu acho que legal é isso, a gente poder fazer o que a gente gosta, né? E tenho certeza que as pessoas que convivem com os animais, elas são melhores até para lidar com os humanos, né? A gente acaba tendo uma compreensão melhor. Inclusive, tem gente até que prefere só lidar com os animais, né? Eu conheço muitos. Mas não, tem um humano também bom, né? A gente não vai ficar tendo preconceito com os humanos, não, né? Tem alguns ainda bons aí no mercado, né, e a gente costuma dizer assim, você faz veterinária porque você ama os animais? Sim, também. Mas a gente ama o ser humano também, né? Porque o veterinário não está ali só para cuidar dos animais, o veterinário cuida também do ser humano. Em que parte? Verificando se aquela carne é de boa qualidade, né? Aquela carne, aquele produto de origem animal que está na sua mesa, se está na sua mesa é porque é próprio para consumo, né? Então, foi um veterinário que aprovou aquilo ali. Então, o veterinário não fica só escondido atrás dos animais, não é só em consulta, em cirurgia, não. Fica em mercados, em açougues, em abatedouros, né? Em fazendas, para ver o bem-estar do animal até chegar na nossa mesa. Mas essa profissão, eu acho que agora ela conseguiu ganhar o respeito que eu acho que há muito tempo deveria, porque como que tem mais veterinários agora? Antigamente a gente tinha muito poucos, né? E se tem é porque o mercado está cada vez solicitando mais, né, esse tipo de profissional, né? Com certeza. Antes eram bem poucos mesmo, como você falou. Eu, particularmente, não conhecia muitos veterinários. E depois que eu entrei na faculdade, que não tem tanto tempo assim, eu tenho 2 anos de formada só, cresceu muito a procura por veterinários, né? E é um mundo que está crescendo, né? Está crescendo essa parte como a coisa pet. das lojas pet, né? Quantas lojas de ração que nós temos em Petrópolis agora, né? Muitas. Falando só da nossa cidade, que é pequena, né? Praticamente pequena, né? Uma cidade média, mas a gente tem muitas clínicas, tem clínicas em todos os bairros, né? Tem. E falando nisso, onde fica a clínica onde você trabalha, Joyce? Eu trabalho na Clínica Prontovet, fica na Rua Carlos Gomes 278. Prontovet, Carlos Gomes, é aquela rua da CPTrans, né? Não, é no Bing. É no Bing, indo para o Bing, indo para o Santa Teresa, passou a Cruz Vermelha, uma casinha amarela do lado direito. Perto da Cruz Vermelha, aquela rua que vai para Santa Teresa, entre a Mozela, sim. Isso. E para os gestantes, né? O gestante, ficou gestante já está grávida. Tem alguma restrição para adotar um animal de estimação? O que é o melhor nesse caso? Se não teve animal nunca e aí está gestante. Resolve a ter, né? Eu acho que não. A restrição é se tem algum tipo de alergia que já seja constatado, que seja do animal, né? Sim. Então, se você tem alergia a um cão, você não vai adotar um cão, né? Então, acho que essa é a restrição. Mas, assim, se ela quer ter um animalzinho, eu acho que por que não ter? Procure uma ONG idônea, né, que você sabe que trabalhe, faz um trabalho bem feito com os animais, que resgatam os animais, cuidam, e que aquele animal vai estar sadio para ele poder entrar na sua casa, na sua família, e não transmitir nenhum tipo de doença para você, nem alergias. Isso aí.
Antes de terminar aqui com a Joyce, vou pedir aqui também, já que a gente está falando dessa coisa da ONG, né, de buscar um animal que precise de uma família, que seja de boa procedência, eu quero contar aqui um caso para vocês e pedir uma foto de uma cadelinha que nesse final de semana ela acabou sendo aí, a gente falou muito dela, né? Quero até contar aqui o caso como foi, porque as pessoas, na ânsia de protegerem os animais, elas acabam... isso a gente conversa muito aqui no Bicho Solto na TV, né? Que muitos protetores, que são essas pessoas que cuidam desses animais, sem salário, sem obrigação nenhuma profissional, fazem isso por amor, por entrega, por abnegação, essas pessoas acabam vivendo muito com a coisa do sofrimento, né? Porque a gente lidar com o abandono, a gente sofre junto, lidar com a dor, com o abandono, com os atropelamentos, com as cirurgias, com a falta de dinheiro para pagar tudo isso, com a falta de responsabilidades das instâncias superiores. Então, a gente tem aí todo esse problema, né? Para lidar todo dia. Claro que o emocional dessas pessoas fica bastante abalado, né? Porque chega uma hora que gera um desespero. A gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, a gente não consegue solucionar todos esses problemas, e aí a gente vai ficando um pouquinho desesperado. Eu vou pedir um intervalo agora, porque esse pessoal aqui também está me fazendo uma confusão aqui, só para colocar uma foto de uma cachorrinha aqui no ar. Mas é uma coisa impressionante. Enfim, nós tivemos aí o caso dessa cadelinha abandonada, e na verdade ela não foi abandonada pela pessoa que resgatou. Um rapaz passou por uma rua, viu essa cadelinha abandonada na Barão do Rio Branco, ela tem cerca de 3 meses, pegou para ela não ser atropelada, levou para casa e não pôde ficar com ela, porque aí tem um envolvimento da família. As pessoas que convivem em família, essa cadelinha tão bonitinha, às vezes a gente não pode tomar uma decisão por si, a gente tem que ter uma decisão familiar, né? Ninguém pode pegar o animal e levar para casa sem que a família toda tenha o consentimento, porque ela não vai durar um mês, ela pode durar 20 anos. Então tem que ser uma decisão familiar. Chegou em casa com ela e a mãe não quis ficar, né? Não deixou ele ficar com ela. E aí ele quis tomar uma providência, levou para as ONGs, levou ela para o centro da cidade, sabendo que haveria os bazares na Praça do Cenipe, no calçadão do Cenipe, e a cadelinha se soltou da guia e fugiu. Acontece, a gente sai com o nosso cachorro, bota a coleirinha está um pouquinho larga e ele foge. Acontecem casos aí trágicos disso. E aí eles acharam a cadelinha e agora ela está num lar temporário, esperando uma adoção. Hoje, inclusive, uma pessoa maravilhosa pediu o contato dessa pessoa. Tomara que durante esse programa, a gente estando aqui hoje, que ela esteja sendo adotada. Ela deve ter uns 3 meses, essa filhote, que vai ficar de porte médio para grande, né, mais para médio. Ela parece um poodlezinho, né, ela tem algumas características de poodle, ela é bem peludinha. Estava sozinha, né, na rua. Isso sim foi triste, ela estar na Barão do Rio Branco, correndo entre os carros. Então, querendo adotar, adotem, né, um animalzinho desses, né? Se a gente consegue ver o amor antes de ver a raça. Se você tem o sonho de ter aquela raça, tudo bem, todo mundo tem que realizar seus sonhos, sim. Mas se você quer só ter um amigo, só ter uma amiga, só ter um amigo para o seu filho, adota um animalzinho desses, que tem tantos abandonados aí em todas as nossas ONGs, e não são ONGs, né, na verdade. Elas são protetores independentes. Esse aí, se vocês entrarem na página do Bicho Solto na TV, vocês vão ver a foto da cachorrinha, vão ver com quem que ela está, e tem várias outras fotos dela, tá bom? Voltando aqui, né, para Joyce. Joyce, quais são os cuidados que uma mulher grávida deve ter quando ela já tem um animal, durante a gestação e depois? Então, os cuidados são praticamente os mesmos, né? Antes da gestação, durante e depois. Manter o animalzinho sempre limpinho, limpo, né? Com banhozinho tomado, quinzenal ou semanal, como o proprietário preferir. Manter a vacinação em dia, porque é importante, além de ser muito importante para a gente, né? É importante para o animal, porque a gente está aí com sinomose desde
Ainda está esse surto, Joyce? A gente já falou aqui, nós já entrevistamos alguns veterinários que falaram sobre isso, mas continua tendo, então? Continua, infelizmente, não com tanta como proporção tava, né? Quando a gente veio pegando de dezembro para cá. Mas ainda tem casos de sinomose, sim, e a gente perde muitos cães com isso. O percentual é muito alto de óbito, né? Muito alto. E eu costumo dizer para os proprietários assim, a vacina é a prevenção da doença. É muito melhor você prevenir do que você tratar depois. Ainda mais a sinomose, que é uma doença que, infelizmente, o índice é alto de óbito, né? A gente perde muitos animais com isso. Um dia desse eu vi, né? Já não sei se já comentei aqui no nosso programa, mas vou comentar de novo, porque coisa boa a gente tem que comentar, né? A Cristiane Sofia, que é uma das parceiras aqui também do nosso programa, conseguiu um lar temporário para uma cadelinha que tinha sinomose, que adquiriu a doença e precisou de fazer um tratamento bem longo, um tratamento bem difícil. E a cadelinha, essa foi um caso de milagre, porque ela viveu. E o reencontro dela com a família dela foi assim, de 2 meses, né? E às vezes o cachorro ele fica afastado da sua família durante tanto tempo, e aí quando encontra, ele reconhece, né? É muito emotivo essa coisa dos animais, né, Joyce? Eles são demais, né? Eu costumo dizer que todo dia a gente chega em casa é uma festa. É uma festa. Eu costumo dizer que a gente está aqui para aprender com eles, porque eles já nascem sabendo tudo, sabendo amar, sabendo compreender, né? Eles já são assim uns seres bem evoluídos. Eu acho que a gente tem que aprender cada dia mais com eles. E essa foi muita sorte mesmo ter conseguido salvar essa cadelinha, porque a sinomose, quando o proprietário descobre, às vezes até por falta de informação mesmo, né? Não é porque o proprietário não quis vacinar, não, às vezes é falta de informação. Eu acho que a gente tem que levar isso para as pessoas, né? Que a vacinação é importante, porque quando descobre que o animal está com sinomose, quando leva porque parou de andar, porque não está comendo, o animal já tem tique nervoso, né? Que fica mexendo a cabecinha, meu animal não era assim, ele está tremendo. Então, a gente chega lá e diagnostica a sinomose. Eu quero até falar sobre isso, Joyce, porque eu tenho observado, que não tem nada a ver aqui com o nosso programa, mas o nosso programa fala da vida, né? A vida da gente é tão corrida, nós somos aí, são tantos compromissos que nós assumimos, ou que a sociedade nos impõe, ou que o WhatsApp nos impõe, porque a gente está na rede, todo mundo acha a gente o tempo inteiro. A gente está aqui, daqui a pouco a gente sai, já tem alguém que pediu um relatório aqui para mandar até às 18 horas, o outro que pediu uma outra coisa, e você, então, veterinária, aquela pessoa que o cachorrinho está doente agora, e aí, quer dizer, você não estava com aquilo na sua agenda e a gente vai se atropelando pelo tempo, né? E a gente tem feito uma gestão muito errada do nosso tempo, porque, na verdade, as semanas começam e acabam, nós temos que marcar um médico para a gente, e a gente passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e não marque quando você viu, você não vai no médico há 6 meses, aquele médico que você deveria ter ido de 6 meses, você fica 1 ano sem ir. E aí acontece também com os animais, porque a gente acaba, passou o período de vacinar, eu nem me lembrei, porque o ano já acabou. E a gente pensa assim, vacinei, mas quando? Aí quando você não está com carteirinha ali na mão, ou o veterinário não te lembra, você acaba passando batido mesmo, não é por maldade, né? Porque a gente acaba tendo que perder um pouquinho de tempo da nossa vida para organizar as nossas coisas, né? Que seja colocando um bilhetinho no nosso espelho, onde a gente vai escovar o dente toda manhã, né? Que isso é uma boa estratégia, né? Já que eu esqueço de abrir a agenda, já que eu esqueço de acessar o celular, então eu vou colar aquele bilhetinho ali no meu espelho, porque eu tenho que me lembrar, né? Coisas importantes como essa, datas de vacinação, datas de consulta médica. A gente não pode deixar a vida para depois, né? Senão, isso é a única coisa que a gente não consegue recuperar, a vida, né? É verdade. Joyce, a gente tem alguma medida aí para minimizar essas reações alérgicas? A pessoa já está tudo limpo, mas ela tem reações alérgicas. Então, aí já é a parte... essa alergia já é genética dela, então, né? Então, mesmo que a gente faça toda a limpeza e ela continue com essa alergia, o importante é procurar mesmo o médico, o alergista, para ver o que pode ser feito por ela, né? E se ela já sabe que tem alergia do animalzinho, é melhor não ter.
porque aí começam os abandonos. Porque aí né? tem uma hora que você tem que fazer uma opção entre você e o outro ser, né? Pois é. E é bem complicado. A gente vê aí esses montes de animais de rua, essas pessoas que são independentes e cuidam desses animais. A gente vê o sofrimento, né, de cada uma delas, porque a gente lida com muitos na clínica, né, conhece muitas pessoas e a gente vê quantos animais que eles têm, que eles cuidam, que eles dão assistência, levam nos veterinários. A gente atende várias ONGs lá, várias pessoas que ajudam, os protetores. E é importante, né, a gente saber se a gente tem ou não alergia àquele determinado animal e manter a higiene à base de tudo. Se tem higiene, a alergia passa batido. Isso aí. Tem até produtos específicos para os animais, porque não somos só nós que temos alergia, não. Os animais também têm alergia a muita coisa, né? Costumo dizer até que os animais que eu tenho, alguns de raça e alguns de sem raça, eu amo todos da mesma forma, né? Uma dedicação que eu tenho, assim, né? Que me dá muito prazer de ter. Mas os animais de raça, eu tenho alguns que têm raças que têm muitas alergias, como minhas pugs, né? Elas têm muitas alergias. Mas é assim, tão bom cuidar dos animais. Agora, uma coisa também tem que haver, né? Uma consciência, porque às vezes, nessa ânsia de resolver os problemas do mundo, tem pessoas que acabam tendo mais animais do que poderiam. E vão ficando com uma responsabilidade tão grande que não conseguem segurar. Então, eu acho que a gente tem que incentivar, sim, as adoções, mas a gente não tem que ficar medindo quem é que tem mais animal para cuidar, porque a gente tem que cuidar dos animais que a gente pode cuidar, né? Senão a gente assume muitos animais e depois não dá conta. E eu costumo dizer isso, né? Que agora, né? Que eu já tenho bastante animais, né? Tenho uns 15 animais. Então, eu já tenho uma quantidade bem grande e eu tenho um animal, né? Um cachorro com 18 anos. E tenho animais com 3. Eu espero que esses de 3 cheguem também aos 18, aos 20, né? E espero estar lá para cuidar deles até, né, a hora derradeira de cada um. Mas não são responsabilidades que eu quero deixar para o meu filho. Se ele quiser, ele vai ter os animais dele. Então, eu não posso ficar adquirindo todos os animais. Eu agora tenho que cuidar dos meus que eu tenho até as horas deles, né? Para que eu possa cuidar bem. Porque quando o animal ele fica doente, como a gente também fica doente, eles exigem muito de nós, né? Eles exigem muito cuidado, carinho, atenção, tempo. E às vezes a gente está com a vida tão corrida, né? Que não tem tempo para fazer isso. Então a gente tem que ter responsabilidade para adotar também. Tanto quanto tem para ter um filho, né, Joyce? No mundo como hoje, né? É verdade. São responsabilidades. Muito. A responsabilidade, a gente costuma dizer que é até meio que equiparado, né? Porque um filho vai depender de você eternamente. Eu tiro por mim com a minha mãe, né? E o animal também vai depender de você para o resto da vidinha dele. Então, a pessoa tem que ter consciência de que um animal, você adotou um animal, você tem que ter a responsabilidade pelaquela vidinha até o final, né? E você tem um com 18 anos. Gatos vivem até 20 também. Então, a gente tem que ter aquela posse responsável, né? Como a gente tem com os nossos filhos. Você não vai ter um filho, você vai gerar um filho, botar um filho no mundo, ele cresceu, não quero mais ele. Não é assim, né? Então, a gente tem que ter aquela responsabilidade mesmo com ambos. Verdade. E que bom que eu tenho um filho maravilhoso que me ajuda a cuidar dos animais, porque são vários mesmo e eles precisam de ajuda. Mas é assim, 18 anos, chegando em casa, 18 anos sendo recebido como se eu fosse a presença mais esperada dessa festa. Não tem preço, né, Joyce? Não tem. Você pode ter certeza que é a presença mais esperada mesmo para eles. É muito interessante ter essa oportunidade de conviver com os animais. Maurício, a gente tem mais adoções aí? Então, a gente vai agora pedir nosso quadro de adoções. Vamos ver se você acha aí, entre esses queridos aí, à espera de uma família, né, o seu familiar. Esse fofo peludo se chama Grey. É muito carinhoso e apegado. Tem 10 quilos, porte pequeno, já é vacinado e castrado. Tem aproximadamente 10 meses, brinca bastante e adora crianças. Contate com Mariana no telefone 24 998 5555.
Duque, aproximadamente 2 anos, super dócil e carinhoso. Adora criança e outros animais. Tem porte pequeno. O contato é com Naira no telefone 24 992 21 3689. Dê uma chance. Esse gatinho lindo se chama Eros. Ele é adulto, está castrado e com a vacina garantida. Tem aproximadamente 2 anos. É um amor de felino. O contato é com Silvia no telefone 24 99246 9605. Filhote de macho. Aproximadamente tem 3 meses com a primeira dose de vacina garantida. A mãe desse filhote é poodle, então esse bebê ficará de porte pequeno e com pelinho de arame, a coisa mais fofa do mundo. O telefone para adotá-lo é no 24 98846 3651, com Caroline. 2 meninas sapecas, lindas, vermifugadas e já vacinadas, nascidas em 29 de julho, esperam ansiosas por uma família. Ficarão porte médio, acima de 15 quilos. Para adotá-lo, contate com Gilda no telefone 98822 8671. Bianca, essa peluda fofa, novinha, 1 ano, castrada, vacinada e vermifugada. Se dá bem com outros animais e adora crianças. Contato com companheiropetrópolis@hotmail.com. Esse grandão aí da foto se chama Meliante. Ele era um cãozinho de rua e hoje aguarda ansiosamente uma família em uma hospedagem. Meliante adora pessoas e é muito amigo. Porte grande e com todas as vacinas em dia. Adote. O contato é com o grupo Pro Patinhas no e-mail. Projeto propatinhas@gmail.com. Gente, eu queria até fazer um convite para você que está em casa. O programa Bicho Solto na TV tem lá nossa página do Facebook, né? Bastante visitada, com mais de 2.000 pessoas lá e tal. É um sucesso. E eu queria que vocês me mandassem mensagens querendo vir aqui no programa contar a história das adoções, dos seus animais, porque nós precisamos de bons exemplos nesse mundo, né? Eu também vou preparar aqui minhas histórias das minhas adoções, porque tenho aí umas histórias bastante bonitas, né? Mas mais do que bonitas, elas me modificaram muito enquanto ser humano, eu poder fazer isso por alguns animais. E conheço aí várias histórias. A gente está vendo aqui a história do Meliante, né? Do projeto Pro Patinhas, e a história dele é maravilhosa. Eu vou pedir a Florence, né? Nossa veterinária aí da cidade também, para mandar essa história, porque no dia que ela escreveu a história do Meliante, eu chorei, só de ler, né? Porque a gente está aí num mundo tão desumano, as pessoas abandonam até as crianças, né? Como é que você abandona seu filho? Tem gente que bate nos idosos, né? E as pessoas estão aí tão perdendo a noção do seu papel no mundo, né? O seu papel humano, e perdendo qualquer tipo de valor moral, ético, religioso, qualquer um, que seja sua religião, né? Mas as pessoas estão se perdendo nesse papel. E vejo aí tanta gente tão envolvida com as coisas dos animais, né? Que eu fico também assim sensibilizada. E quando eu ouço histórias como essa, me emocionam totalmente. É a história do Meliante que está esperando uma família. A gente também tem uma agenda aí dessa semana, eu vou pedir para a gente não esquecer. Olá, sou Cristina Messores com a agenda da semana. Neste sábado, dia 30 de setembro, os grupos Irmão Animal, Bazar Animal, Amigo Vira-Lata, Guardião dos Anjos, Cães do Quarteirão Brasileiro e as protetoras independentes Naira Rocha e Márcia Xeres estarão reunidos no calçadão do Senip a partir das 10 horas. Venderemos diversos produtos para ajudar nas despesas com clínicas veterinárias, alimentação e hospedagem. Contamos com a participação de todos que amam os peludos. Esse evento conta com a colaboração da COBEA, Coordenadoria do Bem-Estar Animal.
E no Horto Municipal de Itaipava, o projeto Pães dos Cães estará vendendo seus produtos artesanais com venda revertida para ajudar os cães. E lembrando que o ponto de adoção é permanente, aos sábados e domingos a partir das 10 horas. Compre um pão e ajude um cão. Pois é, a gente ainda tem essa luta aí dessas pessoas que se dedicam aos eventos, né, a fazer essas produções de eventos para angariar fundos e resolver algumas situações aí dos seus animais. Pelo que eu estou vendo, os protetores, né, estão todos no vermelho, porque realmente as contas são caras, os animais comem todos os dias, né? E a gente precisa cuidar da higiene. Não é fácil cuidar dos animais. Nós que temos aí os nossos, né, e que cuidamos deles pessoalmente, sabemos aí que é uma despesa alta se a gente quiser cuidar direito, né? E esses animais que esses protetores assumem sem ser deles, achados na rua, abandonados, atropelados e desde pequenos e ninhadas no meio do mato, cada coisa absurda. Esses animais, eles muitas vezes não tiveram vacinas, não tiveram cuidado. Não é igual os animais que a gente adota desde pequenininho, que a gente tem consciência da ração que ele está consumindo, que ele tem visitas periódicas no veterinário e que a gente já tenha conhecimento de alguma doença genética e que a gente esteja cuidando desde sempre. São animais que às vezes vêm, né, de um abandono de anos, né? Então, muitas vezes passaram até fome. Eu já adotei animais que eu só via as costelas, né? Então, nós não sabemos de onde vieram. É bom também, você ter um animal que você não sabe nem a procedência, né? Mostra aí que a gente não se preocupa muito com isso. A gente se preocupa com o presente e com o futuro, né? Mas a gente não sabe, né? Então, eles precisam de muita ajuda. E eu queria aqui, né, reforçar uma luta de todos os protetores, que é sobre as castrações que foram prometidas aí pelo nosso governo atual, pelo nosso prefeito Bernardo Rossi. Nós estamos realmente precisando e esperando que essa promessa de governo seja cumprida. Nós estávamos falando desse assunto desde antes de termos esse prefeito eleito, nosso prefeito eleito, e precisamos que essa questão seja assumida pela prefeitura, porque somente as castrações é que vão conseguir minimizar tantos abandonos, tantos problemas, tantas doenças, e essa luta que nunca vai ter fim se a gente não tiver menos animais nascendo e sendo abandonados aí pelo mundo. Então, estamos aí junto com as pessoas que estão lutando, né, e aguardando que essa promessa seja cumprida, né, e que comece ainda nesse ano, né, de 2017. Ainda precisamos começar a ter essa política pública cumprida, né? Joyce, vocês fazem muitas castrações lá? Sim, fazemos. A gente tem o cirurgião, né, que é o Dr. Renan, e ele marca sempre as cirurgias para final de semana, que são os dias que ele está lá. Então, a gente faz muitas castrações. E você acha que quem mais procura as castrações são as que você chama de ONGs, né? Mas são os protetores independentes? Sim, com certeza. A gente tem muitas castrações de protetores, de ONGs, né? E vocês fazem um preço diferenciado para esses animais? Vocês Sim. conseguem atender de uma forma diferenciada? Sim, a gente sempre faz um desconto para eles, né? Que a gente faz um desconto de protetor, né? Mas não, assim, não são todos os protetores, né? Porque qualquer pessoa pode chegar lá, sou protetora, acabei de resgatar o animal, eu quero castrar. Não, só o que a gente já tem o contato mesmo. Então, vamos pensar também assim, né? A gente tem, um dia desse, meu amigo Demétrio Carmo, que trabalha aí no jornalismo da cidade, ele estava dizendo que ligou para uma clínica e cobraram para ele um preço assim, de uns R$600 para fazer uma castração. Se você é uma pessoa que não tem, se você tem poder aquisitivo, paga, né, gente? Agora, se você não tem, conversa com o protetor vai ver esses protetores que estão aí fazendo essas milhares de campanhas aí no Facebook, conversa, mostra que realmente você não tem condição, mas que você gostaria de adotar um animal, mas não tem como castrar. Mostra que você já tem um animal, que você não tem como prender ele na hora de estar no cio, e porque realmente o
animal que não é castrado, ele tem muito mais propensão a ter doenças, né? Câncer e tal. Então, você mostra aí sua boa vontade, mostra que não tem condição, que os protetores vão intermediar com alguns veterinários parceiros essa solução para esse problema que é um problema aí de todos, né? Porque realmente cada um desses animais, um gato principalmente, um gatinho, se ele não for castrado, a quantidade de gatos que ele vai gerar nesse mundo, e aí a gente fica imaginando esse monte de seres aí passando todos os problemas, né? Podendo ser mordidos, atropelados, passando fome, frio, sede, né? Por conta de uma falta de castração, né? Então a gente tem que procurar intermediar, né? Com certeza. Joyce, você quer deixar algum recado final? Repete aí o endereço da clínica. Eu trabalho na Clínica Prontovet, fica na Rua Carlos Gomes 278, o telefone é o 2233-2893. Faço atendimentos também em domicílio, tá? O meu telefone é o 998237922, também é o WhatsApp. Repete seu sobrenome para as pessoas te acharem. Joyce Carolo. Joyce Carolo. E essa clínica também tem página no Facebook? Tem, Clínica Prontovet Petrópolis. Prontovet Petrópolis. Joyce Carolo. Se você precisa aí de um atendimento a domicílio, quer estender esse papo aí, né? Dá uma ligada para a Joyce. Eu tenho preferido fazer que os meus animais tenham atendimento a domicílio. Foi uma escolha minha que parece que ela é mais cara, mas acaba não sendo. E é muito mais prático para a gente que trabalha, que às vezes tem que perder um dia de trabalho e não consegue, para ir levar o animal, aí chegar lá não tem onde estacionar. Petrópolis é um problema, então eu às vezes tenho preferido esse atendimento, ele é mais tranquilo, ele me atende melhor a minha vida de pessoa que trabalha, né? E eu acho que é assim, bastante confortável, porque você tem um tempo legal com aquele veterinário, para bater um papo, né? E o veterinário também vê o ambiente real onde o animal vive, né? Isso faz toda uma diferença, até para dar uns conselhos, né, Joyce? É verdade, com certeza. O tipo de alimentação, é isso. Gente, nós vamos nos despedir com os nossos apoiadores aqui do Bicho Solto na TV. Lembrar que hoje eu passei minha manhã lá no Eclético, né? Pintei lá meus cabelos, né? Porque a gente não nasce linda, mas tem que dar uma ajuda aí para ficar bem, né? Em frente às câmeras, né? Joyce, também é um problema na gravidez, né? Que bom que você é jovem, porque quando a gente fica grávida não pode pintar cabelo. É um problema sério, né? É verdade. Mas é isso, a gente tem que escolher os modelitos, né? Mas, Joyce, eu agradeço muito sua presença. Esse papo eu acho que foi muito importante para as nossas telespectadoras mulheres. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas, e as pessoas que tiverem mais dúvidas podem entrar em contato comigo. E boa sorte aí com o seu bebê humano também, que muito tudo obrigada. Corra bem e que eles convivam bem demais, os humanos, né, e os animais, porque essa ordem aí deve ser uma providência até divina, né? E agradecer então ao Eclético, que me atendeu hoje, nossa querida Alquimia, que me atende lá na minha rua, Dr. Nelson de Saerpe, e que também é uma empresa que ajuda muitos animais. Então eu tenho muita felicidade de ter bons parceiros. Vou deixar aí o bloco dos nossos apoiadores e já me despedir de vocês. Até a semana que vem. Eclético, estilo e beleza. Atendendo ao público em geral, oferecendo serviços de corte de cabelo masculino e feminino, assim como manicure e pedicure, depilação a laser ou com cera quente, estética facial e corporal, designer de sobrancelhas, maquiagem e penteados. Localizado na rua Dr. Nelson de Saerpe, 232, loja 7, no Centro Histórico. Telefone 2237-0276. Alquimia Pet Store. 2 endereços para servir ao seu animal com atendimento personalizado. Uma loja no coração da cidade imperial, na rua Dr. Nelson de Saerpe, número 49, e outra na clínica Amigo Bicho, na rua Monte Caseiros, número 414. Farmácia completa, roupas, camas, acessórios, brinquedos e várias marcas de rações. Faça uma visita ou ligue para 2247-1516.